Oi pessoal, bem-vindos ao Geomaníacos Toca do Renatinho. Nesse vídeo a gente trouxe para vocês um resumão mais didático de tudo que a gente falou até agora, desde a evolução da Terra à tectônica global. Bom, então vamos lá, começando pela evolução da Terra. Atualmente, a teoria que explica a origem do nosso planeta é baseada na ideia de origem por agregação. Essa teoria diz que a Terra teria se formado pela agregação de poeira cósmica provocada pela atração gravitacional. E com isso, e mais uma mistura de colisões de dispersão de energia, houve um aumento da massa agregada e da gravidade, constituindo então uma atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva atua como isolante térmico e criou um ambiente no qual se processou a fusão dos materiais terrestres. Bom, desde a sua origem, a Terra já sofreu inúmeras mudanças geológicas e continua sofrendo, já que o planeta sofre ações internas e externas. Os continentes são um exemplo dessas transformações, pois apesar de parecerem estáveis, eles se mantêm em constante movimento e algum dia podem até se partir. Tudo isso faz parte de um ciclo geológico. Enquanto a maioria dos processos são muito lentos e quase imperceptíveis, outros são bruscos e têm consequências muitas vezes devastadoras. Por isso falamos em tempo geológico, que é medido em milhões de anos. A história geológica é dividida em eras, que se subdividem em períodos, que por sua vez são subdivididos em épocas, como a gente pode ver na imagem a seguir. Bom, agora que a gente já falou um pouco da evolução da Terra, vamos falar da estrutura interna dela. A estrutura interna do nosso planeta é formada por três principais camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre, e são separadas entre si por descontinuidades, que são zonas de transição que demarcam mudanças na densidade e composição química dos elementos que os formam. O núcleo é a camada mais interna do nosso planeta e é formado, em sua maioria, por níquel e ferro, e subdividido em dois: interno, em estado sólido e submetido a altas temperaturas; externo, onde se encontra em estado líquido. O manto é a camada intermediária e é formado por um magma pastoso e denso em estado de fusão. Sua temperatura chega a 2000 graus Celsius. E devido à movimentação e à pressão que exerce, gera as perturbações geológicas, que são conhecidas como terremotos, vulcões, etc. A crosta terrestre é a camada externa sólida do planeta e possui variadas espessuras, sendo mais grossa nos continentes e mais fina no assoalho oceânico, e pode ser subdividida em duas partes: a inferior, a astenosfera, que é a camada menos rígida e com temperaturas mais elevadas, que tem a presença dos elementos químicos silício e magnésio, e a superior, que é a litosfera, composta por silício e alumínio, e compreende as rochas e minerais da crosta. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre rochas. Rochas e minerais são estruturas sólidas que compõem a litosfera do planeta Terra. Os minerais são elementos naturais sólidos que possuem cor, brilho, dureza, silvagem e uma composição química muito bem definida. Quando um ou mais minerais se agregam, eles formam as rochas, que são, portanto, agregados naturais de minerais. Os minerais e rochas que possuem valor comercial são denominados minérios, por exemplo, o ouro, o diamante, o alumínio, o cobre e o ferro. As rochas podem ser classificadas em três grupos principais segundo sua origem. Aqui, a gente começou pelas metamórficas, que são originadas no interior da crosta terrestre e resultam da transformação molecular de rochas já formadas, devido às elevadas pressões e temperaturas, aos atritos e à combinação química de dois ou mais minerais. As rochas ígneas ou magmáticas resultam da solidificação do magma, que pode ocorrer tanto no interior como no exterior da crosta terrestre. Quando ele se solidifica no interior da Terra através da perda de temperatura, formam-se as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, por exemplo, o granito. Quando o elemento perde temperatura a partir do contato com a atmosfera ou com a hidrosfera, após ser expelido dos vulcões em forma de lava, originam-se as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Nesse caso, tem-se como exemplo o basalto. Tanto as rochas magmáticas intrusivas como as rochas metamórficas sofreram um lento processo de resfriamento, e os minerais que as compõem formaram cristais, e, portanto, são considerados cristalinos. As rochas sedimentares são as que resultam de transformações fisioquímicas, de desgaste e da erosão. Passam por um processo de intemperismo, no qual ocorre a desintegração e decomposição das rochas. Após, as partículas são transportadas pela ação das chuvas e do vento e vão se acumulando em camadas de sedimento.
Isso a gente chama de sedimentação. Nesse processo, as camadas mais antigas, inferiores, sofrem pressão das mais recentes, superiores, e, depois de muitos anos, se solidificam, transformando-se então em rochas sedimentares. Esse material pode apresentar-se estratificado, ou seja, em camadas com idade e composição química diferentes. A partir delas, é possível identificar as variações climáticas que se processaram no decorrer do tempo geológico. Aqui a gente tem uns exemplos. Bom, e agora por fim, a gente vai para a tectônica global. Partindo de uma observação inicial do filósofo Francis Bacon em 1620, que apontava um encaixe visual entre a costa africana e a americana, forma-se a hipótese de que no passado esses continentes já foram unidos. No século XX, tem-se a teoria da tectônica de placas, que afirmava a existência de um supercontinente chamado Pangeia, e que agrupava todos os continentes atuais. Esse continente teve seu processo de fragmentação, iniciado em torno de 220 milhões de anos atrás. Quando esses continentes se partem, passam a ser nomeados Laurásia, América do Norte e Eurásia, e Gondwana, América do Sul, África, Antártica, Oceania e Índia. Já em 1940, com o mapeamento do fundo oceânico, se consegue evidenciar o processo de deriva continental, que, por consequência, levou à consolidação da teoria de tectônica de placas. Agora, para explicar a força capaz de mover esses grandes blocos, há a teoria da expansão dos assoalhos oceânicos, que admite que a movimentação do manto, através dos processos de convecção, desloca os blocos continentais. Esses blocos podem se chocar, limites convergentes, se afastarem, limites divergentes ou até mesmo moverem-se lateralmente entre si, limites conservativos. Essa movimentação é responsável por fenômenos naturais, como a formação de cadeias montanhosas, abalos sísmicos, terremotos e maremotos, assim como o surgimento de vulcões. Mas vale lembrar que esses eventos são quase inexistentes em áreas longe dos limites das placas tectônicas. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada por assistirem. Fiquem por dentro das novidades aqui da Toca do Renatinho, que mais tarde a gente vai estar atualizando com outras curiosidades para vocês, geomaníacos. Beijo!